Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais uma aula do nosso curso de A a Z. Eu vou fazer uma preparação aqui, né? Que é interessante. Vocês já devem ter percebido, né? Que os filhos e a gente geralmente procura unir tudo à profissão, né? A profissão do pai, da mãe, a profissão da gente mesmo, né? E comigo não foi diferente, né? Então tudo para mim era jogo de damas, né? E meu pai, aquele alemão, ainda não falava o português direito, né? Eu lembro que ele falava: "Ah, Tony, tu é doido", né? Então é aquele português muito ruim, né? E ele vivia falando para mim, né? "Ah, você vive no mundo da lua". E aí eu sempre, bom vivant, né? Deixava o meu saudoso pai de cabelo branco, né? E sempre com uma anarquia diferente. E tudo eu fazia ligação com o jogo de damas, né? Não tinha nada que eu não ligasse ao jogo de damas. Então, como eu falei com vocês, muitos vão ficar até bravos comigo, porque acompanharam as lives e eu falava: ó, essa peça vai ficar aqui, aqui, ali, 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 10 por 10 vai ficar 3 por 3, né? Isso fiz inúmeras vezes. Eu dava risada do pessoal falar: o mestre tem uma memória de elefante, né? E eu dava risada porque, na realidade, era um truque, né? E não tinha como eu falar isso na live e mostrar para vocês, né? E agora eu vou ter o prazer de mostrar, né? E a construção. Veja, não adianta eu mostrar para vocês sem vocês ver a construção da coisa, né? Por que essa construção? Porque amanhã ou depois, em um outro assunto totalmente diferente, alguém pode construir alguma coisa, né? Vocês podem construir uma outra história que ajudará no jogo de damas. Essa história que eu vou contar, ela deu um giro de 180 graus na minha carreira, né? Que realmente eu aprendi a contar muito mais longe, né? E de maneira sistemática, né? A coisa começou, na realidade começou antes de eu nascer, né? Começou em 1947, né? Com o mestre Lupicínio Rodrigues, né? Eu que não sou muito chegado à música, nunca fui chegado, eu gosto de números, né? Eu gosto de números, de ler, de escrever, né? E viver no mundo da lua. E aí o mestre Lupicínio Rodrigues, em 1947, compôs Felicidade, né? E aí, em 1972, eu conheci essa música, né? Ela fala mais ou menos, a parte que me interessou, né? Fala o seguinte: o pensamento. Eu falei, poxa, pensamento é damas, né? Jogo de damas, então é música de mestre, né? O pensamento parece uma coisa boba, mas como é que a gente voa? Voa? Opa, peraí. Eu vivo no mundo da lua, então eu vivo voando, né? É música de mestre. Então, pensamento parece uma coisa boba, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Eu falei, tá aí, ó, tá aí o que eu preciso, né? Aí, nunca mais parei, né? De voar. Então, ali eu sentava e começava, né? Eu ia para tudo quanto é lugar, né? Aonde vocês pensavam, eu ia, né? Ia na Europa, ia nos Estados Unidos, na Ásia, aí comecei a ir na Lua, no Vênus, Marte. Aí um dia meu pai chegou assim, eu estava com aquele olhar perdido no espaço, ele falou, já está no mundo da Lua? Eu falei, não pai, acabei de descer em Marte, né? Aí o velho quase infartou,
né? Falou, você não tem jeito mesmo não, né? E a partir daí, né, começou, né? Eu comecei uma corrida espacial, né? Mas como a gente nunca está sozinho, né? Em 1973, eu acho que a NASA se apavorou com essa corrida espacial minha, né? E aí, em 1973, eles lançaram o Skylab. Skylab, numa tradução simples, né? Seria laboratório espacial. Eu falei, pronto, já estão me copiando, né? Aí, esse laboratório espacial ia fazer pesquisa, isso, aquilo, aquela anarquia toda, né? E aí, em 1974, novamente, eu me deparo, né, com a música do Lupicínio Rodrigues, interpretada por Caetano Veloso, né? Aquele dos cabelos encaracolados, né? Nos caracóis de seus cabelos, cantado em prosas e versos pelo Roberto Carlos. Aí eu falei, é mestre, né? E tô nessa curtida da corrida espacial, né? A única concorrente que eu tinha de fato era a NASA, né? Mas eu já tinha ido em vários planetas, eles não tinham ido, só tinha ido na Lua ainda, nem em Marte nem ainda não tinham chegado, né? E aí o tempo foi passando, e nessa época eu comecei a estudar sobre o eixo XY, né? O eixo XY, o Edélcio, me lembro o nome do professor, ele foi muito feliz assim, porque não adianta você estudar, seja que assunto que for, se você não souber para que serve. Sempre que eu falo disso, eu lembro do raio-x, né? A pessoa inventou o raio-x e não sabia para que servia. Aí ele ia nos lugares, o pessoal falava, para que serve essa anarquia aqui? Ele não sabia dizer para que servia. Até que alguém descobriu uma utilidade. Então, primeiro foi descoberto para depois saber a utilidade. Então, você estudar sobre uma coisa sem saber a utilidade é uma perda de tempo. Por isso que eu falo para vocês. A pessoa começar a ver partida, problema, ela não está estudando. Ela está adquirindo conhecimento para poder estudar. As aberturas, as coisas, foi outro que estudou e ele publicou. Você vai adquirir aquele conhecimento para não perder tempo e estudar uma coisa que já tem, né? Igual a cura do câncer. Já tem os estudos que foi estudado, então o pessoal pega dali para frente. Então, abertura, meio jogo, problema, isso a gente não passa no curso. Isso basta vocês abrirem a internet, livros, vocês vão ter de montão. O que vocês precisam saber é para que serve, né? E a partir do momento que você sabe para que serve, aí sim você começa, né, a desenvolver o estudo, ok? Então o meu professor Edélcio, ele começou a explicar para que servia o eixo XY. Falou, veja, num oceano, um mar aberto daquele, um submarino tem problema. Como que você vai falar para ir socorro no submarino? Você usa o eixo XY, que cada ponto do planeta Terra tem uma referência, que é esse cruzamento que tem no jogo de damas. É o mesmo eixo XY. E aí, através daquele ponto, você localiza um helicóptero, localiza um ponto no deserto, um ponto no espaço. Eu falei, opa, né? Coisa de mestre. E aí o eixo XY não é que é parecido com a nomenclatura da mística. É a própria nomenclatura da mística. Não tem nada parecido, é realmente 100% igual. Então, se você sabe a nomenclatura, você sabe o eixo XY. É claro que damas é algo fechado. E o eixo XY é algo muito mais complexo, assim, para você aprender os detalhes, cada ponto do planeta Terra. E eu falei, tá legal. Eu não me lembro certinho o ano que eu me deparei.
eu acho que foi 76 ou 77, que eu me deparei com a nomenclatura da mística, né? E aí eu vi que era igual realmente o eixo XY. E eu queria alguma coisa assim que me levasse, né, a ter essa percepção que o eixo XY dava, né? E preocupado também com a briga espacial que eu estava fazendo com a NASA, né? Eu me senti incomodado com aquela concorrência da NASA, né? De buscar coisas, né, em outros planetas, né? Eu falava, poxa, isso daí é coisa minha, vocês não tinham que vir encher o saco aqui, né? E quando aconteceu em Damas, eu falei, poxa, eu conheço quase todo o sistema solar, conheço o mundo inteiro, já estou indo para outros sistemas solares, para outras galáxias, e não consigo uma anarquia no jogo de damas, né? Se a coisa é igual, parece até irmão gêmeo, é tudo igual. Por que que dá no universo e não dá no jogo de damas? E eu nessa briga, né? Aí em 1979, maio de 1979, ou abril, talvez, agora eu não me lembro corretamente, se é março, abril, maio. Aí veio a notícia, né? O Skylab vai cair, né? O Skylab vai cair e a gente não sabe que lugar do planeta que o Skylab vai cair. E a imprensa naquela época era bem diferente da imprensa de hoje. Eles davam a maior força para a gente, né? Então toda hora você escutava no rádio, na televisão, manchetes de jornal, o Skylab está caindo e sua cabeça pode ser aeroporto de nave espacial, né? Então vai cair não se sabe aonde, né? O Skylab não tem destino, está descontrolado lá em cima. E aí era aquela anarquia. Ninguém tinha nem noção aonde que ia cair. Até que um cientista austríaco, se não me falha a memória, falou, não, gente, espera aí. Nós temos a física, né? A velocidade, aí falou a fórmula lá. E você sabendo a localização que está calculando a velocidade, nós não vamos saber exato aonde que a anarquia vai cair. Mas a gente vai saber aonde que ela não vai cair. E aí ele começou a fazer uns cálculos lá, cálculo de doido, né? E chegou à conclusão que o continente americano estava fora, que não cairia no continente americano. Aí a imprensa, mais do que depressa, né, já deu aquela força. Falou, esse cientista é doido, gente. Ele está calculando uma velocidade, pode vir uma chuva de meteoro, mudar a direção e pode sim cair aqui na cabeça de qualquer um, né? E aí, de novo, veio aquela revolução, começou a surgir lanchonete Skylab, supermercado Skylab, engraxataria Skylab, cachorro-quente Skylab, tudo era Skylab. E a gente naquela tensão, né? E aí o cientista garantindo, falou, olha, a chance dele cair no mar é mais de 90%. E a gente só olhava para o ar e sabia que tinha uma anarquia aí do tamanho de um bairro de Ribeirão Preto lá, rondando lá em cima e que ia desabar a qualquer momento. Você falava, ave credo, né? E a nossa cabeça poderia ser aeroporto de nave espacial. E aí foi aquela maluquice, né? E passado o tempo, em maio, aí eu já tenho certeza, em maio de 1979, finalmente a Skylab desaba. Ela desaba e o cientista, acho que é austríaco, ele acertou em cheio. Ela caiu no Oceano Índico, né? Caiu no Oceano Índico e não feriu ninguém, perto da Austrália, se não me falha a memória. E não feriu ninguém, né? Aí eu pensei, quando eu vi aquilo lá, eu falei, não, agora não é possível.
cara consegue um trem desgovernado e eu não consigo um negócio em dama, eu sou um falso mestre. Tem que ter alguma coisa em damas, não é possível, né? Não é possível que a pessoa consegue ver uma geringonça desse tamanho se movendo lá no espaço, né? E ele consegue precisar mais ou menos aonde vai cair, e um tabuleirinho de dama desse eu não consigo ver as peças aonde chega. Tem alguma coisa errada aí. E eu continuei na minha busca, né? Aí, como a Skylab caiu, eu falei, tô na frente da NASA, né? Vou continuar com as minhas viagens espaciais. Aí continuei com as minhas viagens espaciais, até que eu cheguei em Júpiter, né? Quando eu cheguei em Júpiter, eu conheci o Zig. Aí foi aquela festa, né? Eles, aquele tabuleiro de 1 milhão de casas, tudo, né? Foi uma anarquia danada. E aí o Zig, de acordo com a aula 3 de vocês, ele me deu essa aula em 1980, 1981. E aí eu aprendi, eu falei, nossa, era isso que eu estava precisando. Agora ficou mais fácil. Agora ficou mais fácil. Aí agora é coisa de mestre. Aí eu voltei aqui para a Terra, né? Meu pai só de zóio. Você está aí no mundo da lua. Eu falei, ih, pai, já passei e é longe, né? E aí eu doidinho, né? Aí melhorou bastante. Porque cada travessa tem um nome, né? Então ali, cada travessa daquela tinha um nome, então eu não teria problema mais. As 8 travessas tinham um nome. Campo das brancas, campo das pretas, campo neutro das brancas, campo neutro das pretas, campo das brancas, meio campo, ataque, defesa, a mesma coisa no campo das pretas. Me facilitou muito. Mas chegava na hora da partida, quando eu ia jogar, e você pensava, aí você já tinha que calcular a jogada. Você calculava a jogada, e aí aonde vai ficar as peças? Né? E eu não conseguia, dava um curto-circuito na cabeça. Eu falava, mas que coisa, gente. Né? E depois, eu andando na Avenida Cidade Jardim, quase perto do restaurante Bolinha. Bolinha foi um apresentador que rivalizava com o Silvio Santos, né? E com o Chacrinha, né? Se não me engano, o Raul Gil também. Aí eu passei em frente ao restaurante do Bolinha e vi lá, curso de memorização. Eu falei, mestre? Curso de memorização é coisa de mestre. Aí entrei lá, e aí eles estavam dando o curso, eu me matriculei, né? Aí que eu falei, pronto, agora juntou a fome com a vontade de comer, né? Juntou a fome com a vontade de comer, agora sim eu vou saber aonde que tá as peças, né? Então era isso que eu precisava. Então nesse curso de memorização que eu fiz, eles ensinam lá pra gente os pregos. Por quê? Porque eles puseram o nome de prego? Porque o prego é onde você vai fixar, né? Então é onde eu conseguia fixar. Aí me facilitou muito, quem acompanhou as lives sabe disso. Inúmeras vezes é impossível quantificar quantas vezes 10 por 10, 11 por 11, eu contava 3 por 3, e o pessoal falava, nossa, que memória, né? E eu dava risada. Eu falava, não é nada de memória, né? A gente vai um dia contar esse truque para vocês, né? Então, pessoal, aí na aula 6, na aula 7, né? Na aula de número 7, eu vou falar para vocês como que você cria os pregos. Vocês vão ver que após a criação dos pregos, né? Vocês vão ter uma memorização muito mais fácil no jogo de damas.
tá? É coisa de mestre mesmo, né? Então, e vocês vão fazer os próprios pregos, não precisa ser os meus, né? E vocês vão ver que realmente a contagem de vocês vai melhorar bastante e muito mais precisa, né? O número de erros é quase que cai a zero, ok? Então é isso aí. Essa aula ainda eu não ia publicar no canal. Só a sétima aula. Mas como vocês sabem, eu tenho dificuldade, né, nessas anarquias de informática. Então ainda eu estou tendo as aulas aqui com o rapaz para ver como que eu mando sem ser por e-mail, sem ter que pôr no canal. Eu acredito que da próxima aula em diante já não saia mais no canal. Aí é só para o pessoal do curso mesmo, ok? É isso aí então, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.